Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Sou o Reinaldo Barbosa e estou aqui mais uma vez para trazer aos nossos entendimentos mais uma palavra que confronta o sistema, que confronta o sistema que é religioso e manipulador. Nós estamos aqui para trazer as verdades bíblicas, nós do Evangelho da Graça, escatologia consumada, pregamos o preterismo completo. Jesus já voltou, nós já explicamos isso aqui, e voltamos a explicar várias e várias vezes a volta de Jesus que aconteceu no período do ano 70 DC, foi a grande tribulação durante o ano 66 até 70 DC, totalizando 3 anos e meio de grande tribulação. E nesse período ocorreu a volta de Jesus, como ele tinha prometido, que ele voltaria, que ele viria nas nuvens, e a volta dele nas nuvens foi trazer o juízo sobre o povo judeu, o juízo sobre aquela nação, o juízo sobre aquela geração do primeiro século, né? Amados irmãos, sou conhecido e chamado por muitos de falso profeta, de pregar heresia, de trazer ensinamentos falsos. Porém, amados, o que eu tenho, o que eu apresento é a Bíblia. Então, se tiver algo de errado, esse erro está na Bíblia, porque é a Bíblia que eu apresento. Eu e todos os ministros do Evangelho da Graça, que nós não pregamos evangelho de salvação, nós pregamos e anunciamos que todos já somos salvos. Somos salvos pela graça, porque esta redenção, esta obra de salvação, ela foi concluída e concretizada por Cristo na cruz do Calvário e tendo a sua definição no ano 70 DC, com a volta de Cristo. Então, do ano 70 DC, do primeiro século da era cristã, de lá para cá, todos já são salvos. Então, até ali havia um processo de salvação, por isso foi ordenado aos discípulos ao pregar o evangelho da salvação, porque aquela nação, aquele povo, eles teriam que ser salvos. E com esse evangelho pregado, com a volta de Jesus, ele retornando ali em 70 DC, agora é alcançado os gentios, é alcançado o resto da humanidade. Porém, o resto da humanidade não precisa mais ouvir o evangelho da salvação, o evangelho para ser salvo. Por quê? Porque o resto da humanidade do ano 70 DC para cá, os salvos já são salvos, os condenados já são condenados, porque todos já passou pelo julgamento e todos já passou pelo juízo. Amém? São esclarecimentos assim que nós traremos para as nossas vidas, para o teu entendimento. Você que me acompanha aí no YouTube, não deixa de se inscrever no YouTube, escreve lá, que aí você não vai estar perdendo nenhum dos estudos, você vai estar vendo os estudos todos. Me acompanhe no Facebook, no Kawaii, no TikTok. Estamos aí trazendo as informações bíblicas e apresentando para você a história bíblica do passado, que hoje a Bíblia, ela toda já se cumpriu. O que nós temos que entender é que a Bíblia trata daqueles dias. A Bíblia não trata dos nossos dias. A Bíblia tratou dos dias lá do passado, do ano 70 DC. Teve fim, toda a Bíblia se cumpriu até o ano 70 DC. Amém? Hoje eu tenho esse tema aqui para confrontar mais um pouco o sistema. Entendendo o lago de fogo da religião. E para quem é? Para quem é e para quem foi o lago de fogo? Porque o sistema pega o texto que eu vou ler contigo aqui agora e aplica para a minha vida, para a tua vida, para as pessoas do século XXI. Então, vamos
está lendo para que possamos entender. Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15. Veja bem, versículo 13. Acompanhe comigo e preste bastante atenção. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, é uma passagem bíblica do livro do Apocalipse. O Apocalipse tratava-se também do fim dos tempos e tratou também dos acontecimentos anteriores à escrita e acontecimentos no período da escrita e acontecimentos depois da escrita. Porém, os acontecimentos depois da escrita deste livro aqui, para nós hoje, já é passado, já se cumpriu. O livro do Apocalipse não vai se cumprir em nossos dias. Esta passagem aqui, ela não vai se cumprir em nossos dias. Até porque, se nós perceber a leitura aqui, nós notamos no texto que é algo que já aconteceu. Nós notamos e percebemos no texto, na leitura, que é algo que já aconteceu. Porém, há um mistério aqui que o sistema, eles pegam e manipulam e aplica na vida das pessoas e diz assim, olha, tá vendo tudo isso aqui? Se você não aceitar Jesus, não se arrepender de seus pecados, se você não ir para a igreja, não pagar o dízimo, não ser dizimista, se você não tomar santa ceia, não batizar, se você não abandonar essa tua vida de pecado, essa tua vida de horror, se você não abandonar o mundo, se você não sair do mundo, Jesus vai voltar e no dia do juízo você vai ser jogado no lago de fogo. Aí o sistema aplica isso na vida das pessoas e aí o camarada faz o quê? Com medo de ser jogado no lago de fogo, corre para dentro da igreja. E de lá não sai, porque se de lá sair, se tentar sair de lá, aí o missionário, o presbítero, o apóstolo, o pastor vai chegar e falar, você vai sair mesmo? Vai mesmo para o mundo? E o lago de fogo? E o inferno? Entendeu? Então aplica medo, pavor e terror na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas vivem uma vida de depressão, depressivas. Os evangélicos, amados, eu falo os religiosos em geral, toda a religião, todo o sistema religioso, mas principalmente os evangélicos, são as pessoas mais deprimentes que existem na face da Terra. A maior parte das pessoas depressivas, elas são evangélicas. Porque elas vivem uma vida de pavor, de medo. Você está entendendo? Não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que pensar muito bem no que falar, no que vestir, no que usar, no que comer, no que beber, aonde vai, aonde não vai. Você está entendendo? Então, são pessoas que vivem aprisionadas. Por quê? Porque amedrontaram elas, colocaram medo na vida delas. Pegaram o livro chamado Bíblia e aplicou na vida das pessoas nos dias de hoje. Enquanto a Bíblia, ela tratou e ela se trata do passado, lá daquela geração do primeiro século. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Aqui nós temos uma conjugação verbal que está escrito assim, ó, deu. Não vai dar e não está dando. Não vai acontecer, já aconteceu. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Amados irmãos, esta palavra inferno aqui, ela significa sepultura. No hebraico, Sheol, que é sepultura. No grego, Hades, também, que é sepultura, lugar dos mortos. Você está entendendo? Então, esta palavra inferno aqui, ela significa sepultura, o lugar dos mortos, aonde que todos que morrem vai para lá, são enterrados.
são sepultados. Hoje existem nos cemitérios gaveta, então as pessoas são engavetadas. Está entendendo? Então, esta palavra aqui é isso que significa. Inferno nunca foi e nem será um lugar que Deus construiu, um lugar aonde vai servir de punição para quem não for para o céu. Isto aí é uma ideia e uma manipulação da religião. Não é de Deus. Deus nunca criou isso. Esse inferno aqui, ele foi introduzido pela religião. Está entendendo? Então, e deu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então, a morte e a sepultura, os que estavam ali sepultados, que estavam mortos. Entendeu? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, não está sendo julgado e não vai ser julgado. Já foram julgados. Então, isso aqui já aconteceu. O próprio texto aqui me dá a entender, e dá a entender para você também, que já aconteceu. Mas os teólogos de plantão, o sistema e os pastores, os professores de escola bíblica, dos cultos de ensinos, que eles têm culto de ensinos lá na igreja deles. Mas eles pegam isso aqui e falam que não foram, que ainda vai. Então eles modificam os textos, manipulam os textos e aplicam na vida das pessoas. Então isso aqui já aconteceu. Tá certo? Que ano que aconteceu? Entre 66 e 70 DC, que foi a grande tribulação, a vinda de Jesus, a grande guerra civil entre o Império Romano e os judeus. Então, esse julgamento aqui foi o juízo de Deus sobre o povo do primeiro século, da era cristã. Não tem mais julgamento. Não tem mais juízo final. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Irmão, pera aqui. Pera aí. Vamos entender isso aqui. Quando eu ainda estava lá no sistema, eu lia esta mensagem aqui e eu ficava me perguntando, mas como? Se o lago de fogo aqui é o inferno e o inferno é o lago de fogo, por que as pessoas falam assim? Os religiosos do sistema religioso, principalmente os evangélicos, falam assim, não, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. E se não vai para o céu, vai para onde? Vai para o inferno. E lá no inferno vai acontecer o quê? Vai ficar queimando lá. Então, se vai ficar queimando lá no inferno, então o inferno é um lago de fogo, não é mesmo? Não é? É uma verdade ou não é? Ou o inferno é uma coisa e lago de fogo é outra? Não, para o sistema religioso é a mesma coisa. Para o sistema religioso, o lago de fogo é o inferno e o inferno é o lago de fogo. Porque eles falam que as pessoas vão ser jogadas lá no inferno e vão ficar atormentadas lá para a eternidade, sendo queimada e não morre. A pessoa vai queimar e não vai morrer lá no inferno, para a eternidade. É assim que eles ensinam, entendeu? Mas tem uma confusão aqui. Olha que confusão está aqui. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Peraí, como é que a morte e o inferno que é o lugar de tormento, que é onde a pessoa vai ficar queimando lá para a eternidade, foi lançado no lago de fogo? Então, é coisa diferente, não é? Então, aqui está o lago de fogo e aqui está o inferno. Mas também juntou tudo aqui, pegou e jogou dentro do lago de fogo. Mas eles não falam que o lago de fogo aqui não é o inferno? Não é isso que o sistema ensina? Então, tem uma confusão. Tá certo? Eu ficava me perguntando. Mas depois a minha mente iluminada por Cristo, nós temos que ler a Bíblia com a mente iluminada e entender o período histórico, cultural, o contexto histórico, judaico. Então nós temos que entender do que se trata, para que possamos agora aplicar na vida de alguém, se é que cabe na vida de alguém as passagens da Bíblia. Principalmente aqui do livro do Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha, aqui já está a resposta para isso aqui, ó. O lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, amados irmãos, o que é lago de fogo?
Esse lago de fogo aqui se trata de quê? Nós entendemos hoje que o lago de fogo não é um lugar que existe, que Deus construiu, e que este lugar agora está reservado lá para o dia do juízo, para quando chegar o dia do juízo, as pessoas serem jogadas lá e ser queimadas lá para sempre, para a eternidade. Não é isso. A religião diz que sim, mas a Bíblia e nós do Evangelho da Graça digamos que não. Inferno, morte aqui e o inferno aqui é o que eu expliquei para você. Inferno aqui é sepultura, é cemitério, é Sheol, Haad, que é o lugar dos mortos, para onde todos vão quando morrer. Todos, sem exceção. O padre, o bispo, o apóstolo, o arcebispo, o pastor, eu, você, todos vai para lá. O crente, o não crente, o católico, o evangélico, o espírita, o budista, todos vai para lá. Todos vai para este lugar aqui, ó, para o inferno, que é sepultura, Sheol, Haad, cemitério, lugar dos mortos. Todos vão para lá. Então, quem é que foi jogado no lago de fogo? Quem foi jogado no lago de fogo foi a morte e a sepultura, que em uma linguagem simbólica, em uma linguagem de figura dos judeus, a morte deixou de existir, perdeu o seu poder, perdeu a sua força no dia do juízo. Olha, quando Cristo ressuscita, Cristo ele é o princípio, a primazia da ressurreição. Então a ressurreição de Jesus foi o quê? Foi a destruição da morte e da sepultura. Mas, Reinaldo, as pessoas estão morrendo e estão sendo sepultadas. Sim, meu amado, mas quem ficava aqui na morte, aqui no inferno, aqui, quem morria e quem ficava aqui no inferno da sepultura, não, isso aqui não é uma referência ao corpo humano, mas sim o espírito das pessoas. Era o espírito das pessoas que até Cristo ficavam retidos na sepultura. A pessoa morria e ela era sepultada, corpo, alma e espírito enterrado. Ficava lá, o espírito também ficava retido. Mas com a vinda de Jesus no ano 70, veio a ressurreição. E com esta ressurreição, os espíritos que estavam detidos lá na sepultura ressuscitaram. E hoje, no time dos nossos dias, quando alguém morre, a carne ela é enterrada, ela é sepultada, porque como diz a palavra, que o homem do pó veio e para o pó vai voltar, então para a sepultura aqui, o inferno, todos vão ser sepultados, porém o espírito que ficava retido aqui não fica mais. E aqui é um contexto de fogo, desse lago de fogo aqui, porque o lago de fogo aqui foi criado por uma alusão de Jesus, fazendo alusão a um lixão que existia lá nas cidades antigas, que era chamada de Tártaro, o lugar onde o fogo nunca apagava e o bicho nunca morria. Então foi feita uma alusão de lago de fogo. E lago de fogo, o próprio texto aqui já está explicando o que é a segunda morte. E o que é lago de fogo? É a morte eterna. O que é morte eterna? É que mesmo depois, quando Cristo ali ele ressuscita, que os espíritos são resgatados do túmulo na vinda dele, aqui estava fazendo uma alusão do ímpio, daquele que não era salvo, do homem mau, do homem perverso, das pessoas que desobedecia, que desagradava a Deus, os homens maus, os assassinos, os pedófilos, os estrupadores, todo tipo de homens mau que existia, o espírito dessas pessoas, eles passou pela morte eterna, aonde foi consumido pelo fogo eterno aqui, que é a morte eterna, o corpo, alma e espírito. E o espírito não fez parte do céu. O espírito também deixou de existir, foi exterminado. O homem mau foi exterminado por completo. No time dos nossos dias já foi o julgamento. Então, os filhos de Deus são os filhos da salvação,
E os filhos da perdição são os filhos da perdição. Os filhos de Deus, a partir do momento que o corpo vai para a sepultura, o espírito não fica mais no Sheol, no inferno. O espírito agora já volta para o céu. Porém, os filhos da perdição, aquele que peca desde o início, desde o começo, os filhos da perdição iriam para o lago de fogo, que era a morte eterna. Morria para sempre, acabou uma vez por todas. Era exterminado, exterminação total. Você entendeu? Então isso aqui não é um lago de fogo que existe, que as pessoas foi jogado lá ou vão ser jogadas. Porque já não vai ser mais jogado, porque não existe mais. O juízo já aconteceu, a obra já está completa. Hoje eu preguei um outro dia aqui, em um outro vídeo, que você vai achar ele no YouTube, todos já são salvos. Todos já são julgados. Todos. Não importa o que eu faço na carne, que a pessoa, qualquer um, não importa o que a pessoa faça na carne. O espírito já está pronto. O espírito é salvo. Porém, a carne não. A carne ela é pecadora, a carne é podre, mas ela vai para a sepultura. Ela vai para lá, o inferno, para o Sheol, e vai ficar lá. Porém, não existe mais lago de fogo, porque não tem mais morte eterna. Essa morte eterna aqui se findou lá no passado. Já aconteceu, foi um juízo. Capite? Entendeu aí? Versículo 15. E aquele que não foi, não é o que vai ser achado, ou que ainda vai ser, não, tem que escrever, aceita Jesus aí, que o anjo vai escrever seu nome lá no livro da vida, para quando chegar no grande dia vai ler. Opa, não, peraí, Reinaldo não está aqui. Não, então Reinaldo vai ser jogado no lago de fogo. Não vai acontecer isso, amado. Isso é uma loucura, uma doidura do sistema, uma manipulação do sistema religioso. Isso aqui já é, olha só, leia comigo e preste atenção. Aquele que não foi, ou não é aquele que não vai ser achado, ou que não será achado no livro, aquele que não foi. Então, se não foi, porque já aconteceu isso aqui, já foi um julgamento. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, o filho da perdição daquela época, os filhos da perdição, os homens maus, os perversos, eles não estavam escritos no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo. Foi lançado em quê? Na morte, no inferno, que era a morte eterna, que era chamada de a segunda morte, que a segunda morte é a morte eterna, morreu para sempre, acabou, deixou de existir, foi exterminado totalmente. Não é um lago, tá? Isso aqui é linguagem de figura, foi uma alusão que Jesus fez. Entendeu? E João estava usando desta alusão que Jesus fez para dar ênfase ao lago de fogo aqui do livro do Apocalipse, da visão que ele tinha que escrever tudo aquilo que mostraram para ele lá na escrita do livro do Apocalipse, e ele fez alusão do lago de fogo, mas não é um lago de fogo espiritual que existe e as pessoas são jogadas lá dentro. Tudo bem até aí? Entendeu? Então vamos para a próxima leitura. Mateus capítulo 25, versículo 29 e 30. Vamos entender mais um trechinho aqui. Versículo 29. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, o sistema pega esta passagem aqui, que é a passagem de uma parábola do servo inútil que Jesus estava contando aos seus discípulos, e lança na vida das pessoas hoje, e fala que quem não for para o céu vai para o inferno, e que o inferno, aí lá no inferno vai ser ranger de dentes, vai ser trevas exteriores, e que a pessoa vai sofrer lá, que vai ranger até os dentes. Meu amado, olha só, porventura eu quero trazer um entendimento contigo aqui. Se o inferno realmente existisse, esse inferno onde as pessoas seriam jogadas ali, é um inferno espiritual. Então, o corpo não pode ir para lá.
certo? Porque o corpo aqui é matéria. A matéria, ela veio da terra e para a terra ela vai voltar. Vai voltar. Vai ser consumida lá na terra. Então, quem poderia ir para o inferno aqui, então, para este lugar de trevas, seria o espírito das pessoas, os espíritos. Porém, amado, o espírito não sente fome, não sente dor, o espírito não range dentes, o espírito não tem dentes, não tem ossos, é espírito. E como é que os espíritos aqui iriam ranger dentes? Ora, você viu que maluquice? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, que eles dizem que essas trevas exteriores aqui é o inferno, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, que loucura, né? Ali haverá plantas e ranger de dentes. Então, os espíritos das pessoas iriam chorar, iria sofrer, a dor ia ser tanto, o sofrimento ia ser tanto que eles iriam ranger até os dentes. Mas espírito não tem dente, espírito não sente fome, espírito não sente dor. Você está entendendo? Que loucura é esta aqui? Amado, isto aqui foi uma alusão que Jesus estava fazendo ali na parábola a respeito do grande juízo, daqueles dias, do grande dias que iria acontecer, do grande sofrimento que Jerusalém e que os judeus iriam passar na mão do Império Romano. Foi o juízo de Deus sobre os judeus. Isso aqui não tem nada a ver com as nossas vidas. Essas trevas exteriores foi a perseguição, a grande luta que o Império Romano causou aos judeus. Foi mais de 2.000 judeus mortos. Foi mais de 2.000 judeus mortos. Você está entendendo? Fome, peste, guerra, tudo aconteceu naquela época. Então lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o homem perverso ali, o homem mau, os perseguidores, os blasfemos, todos eles foram julgados e sofreram horrores. Isso aqui não tem nada a ver com o inferno. Não tem nada a ver de alguém ser jogado no inferno. Isso não vai acontecer, meu irmão. Nós já estamos no reino. Nós já estamos no paraíso. Vivemos neste mundo aqui, sofrendo, às vezes passamos necessidade, luta, é doença, é peste, é isso, é aquilo aqui, todo tipo de escassez nesta terra, mas é a carne, a nossa carne, porém o nosso espírito não vai mais ser retido. O nosso espírito, o espírito do ser humano, não vai mais ser lançado no lago de fogo, que é a morte eterna. Por quê? Porque já fomos julgados e já temos a redenção. Isso aqui é obra do passado, meu irmão. É obra do passado isso aqui. Isso aqui Jesus estava anunciando o que iria acontecer naqueles dias, como ele mesmo diz em Mateus 24, versículo 34, que não passaria aquela geração. Entendeu? Então, não tem nada a ver isso aqui com o que a religião aplica na tua vida, aplica na vida das pessoas. Falta de coerência, de entendimento do período histórico e cultural, do contexto histórico judaico. Você entendeu? O período da Bíblia. Capítulo 25, versículo 41. Olha o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno aqui, irmão, é morte eterna. Não é o lago de fogo. Você está entendendo? Não é o lago de fogo aqui, é morte eterna. Fogo eterno aqui, lago de fogo, seria a morte eterna. Aqueles que estavam ali, que não foram achados escritos no livro da vida, aqueles que ali que tiveram que fazer parte do juízo, do grande juízo, eles seriam punidos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem é o diabo e os seus anjos aqui? Todo o sistema religioso judaico. Esse sistema, esse diabo aqui, era o acusador, o opositor, o caluniador, o sistema da lei de Moisés.
E os seus anjos aqui foram todos aqueles que utilizou do sistema para manipular e enganar, matar os profetas daquela geração. Você entendeu? Preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo aqui é o sistema da lei de Moisés, o sistema religioso judaico daquela época. Os seus anjos aqui eram os utilizadores disso aqui, que era quem utilizava da lei. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles que eram os anjos, e o diabo aqui era um sistema de condenação e de morte, que era o sistema da lei de Moisés, as 603 ordenanças do velho pacto. Simples. Isso aqui não tem nada a ver, irmão, espiritualmente, com morrer e ir para o céu ou ir para o inferno. Esquece isso. Se você continua dentro do sistema, com estas coisas enfiadas na tua mente, no teu coração, meu irmão, você está deixando de viver. A sua vida não passa de um inferno aqui na terra. Ora, só isso. Amém? João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes... Isso aqui é livro da lei, tá? É livro da lei. É velho pacto. Isso aqui não é Novo Testamento, tá bom? Está escrito aí na Bíblia aí como Novo Testamento, mas é porque os tradutores da Bíblia, os organizadores, os religiosos, colocaram as ordens cronológicas e tal, e aplicaram este livro aqui no Novo Testamento, mas ele é velho pacto. É escrito antes da cruz. Se é antes da cruz, é velho pacto. É Velho Testamento, certo? Então, é livro da lei. Versículo 44, do capítulo 8. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vossos pais? Ele foi homicida desde o princípio, e não os firmou na verdade, porque não haver de nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é a própria, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem? Está falando de quem? Quem é o pai da mentira? Quem que é homicida desde o início? O filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Caim, filho de Adão. Então, aqui está falando do sistema adâmico, que era o pai da mentira e que era o homicídio desde o princípio, que era o filho da semente, que era a semente do mal. Você entendeu? Então, até aqui, a semente do mal não tinha sido destruída. E a semente do mal ainda se arrasta para os nossos dias. Hoje tem assassinos, tem estrupadores, tem ladrões, tem mentirosos, tem pessoas de todo jeito hoje que é o quê? São os filhos da perdição. São aonde o pai da mentira aqui, que não é o diabo, esse diabo aqui não é Satanás, não é o chefão do inferno, ou esse pai da mentira aqui, esse diabo aqui, esse acusador, o caluniador aqui, o opositor aqui, vem desde lá do início. Quem que veio lá do início? É Satanás? Diabo? Não, veio de lá de Adão. Quem foi o primeiro homicida? Caim, matou o seu irmão. Tá certo? Então, isso aqui está falando do sistema adâmico, não é de Satanás, não é de diabo, ser do inferno. Você está entendendo? Então, aqui Jesus estava falando com os judeus ali, a respeito deles ali, de que eles eram filhos do pai da mentira. Olha, vós tendes por pai o diabo, ou seja, o acusador, o opositor, o caluniador, você está entendendo? O adversário, que isso aqui não é Satanás, essa palavra diabo aqui não é um ser das trevas. E quereis satisfazer os desejos de vossos pais? Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida aqui? O filho da perdição. Quem foi o filho da perdição? Caim. Quem foi o homicida desde o início? Quem? O filho de Adão. Caim. E não se firmou na verdade porque não há verdade nele. O filho da perdição, não há verdade nele. Ele mente desde o início. Quando uma pessoa ela é a semente do mal, ela é mal. Mas o mal está na carne do homem.
Não é no espírito. O espírito já está pronto. A carne não. Porém, o que o homem praticar na carne aqui, as obras aqui da mentira, do homicida, você está entendendo? O caluniador, então ele vai colher na carne. Tudo que o homem praticar na carne, vai colher na carne. Não tem nada a ver, depois morrer, ser julgado depois, tal. Não, isso não existe mais. Tá entendendo? Então isso aqui é um texto de manipulação que o sistema usa também para aplicar na vida das pessoas. O diabo mentiu desde o início, o diabo matou... Não, o diabo não. Isso aqui, esse diabo aqui, o tradutor da Bíblia, que em vez de colocar aqui opositor, o acusador, o adversário, colocou aquela palavra diabo ali, para quê? Para fazer alusão, para dar a entender de que realmente existe um chefão lá no inferno. Mas ele não existe. Já expliquei aqui para vocês que a respeito da queda desse ser, onde eles afirmam que ele foi expulso do céu, que era um anjo, não é na verdade. É uma mentira da religião. Amém? Entendeu aí? Vos tendes por pai o diabo, que é o adversário, o acusador, ali, e quereis satisfazer os desejos de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o mentiroso desde o início. Hoje, se você deparar com alguém aí mentiroso aí, meu irmão, não se espanta não, porque vem lá desde o início. É a semente do mal. A semente do bem, os filhos da salvação, os filhos de Deus estão aí, mas também estão aí os filhos da perdição também. Os filhos do mal, a semente do mal está aí, espalhada no mundo. Já nasce com o coraçãozinho, ó, cheio de maldade. Onde Jesus falou, né, que todo o mal e todo o bem procede do coração do homem. Então está aí no mundo. Então não foi aniquilado, não anulou, Deus não anulou, Deus não desfez a semente do bem e Deus não desfez também a semente do mal, ela continua aí. Porém, todos já passou pelo julgamento, todos já passou pelo juízo. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17. Versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, será batizado. O que é ser batizado com fogo? Aqueles que seriam batizados com o Espírito Santo eram os filhos da salvação. E os batizados com fogo eram os filhos da perdição, que iriam receber o juízo, o julgamento pela condenação. E a condenação, que era o fogo eterno. Seriam queimados. Toda árvore que não deu fruto, corta as galhas e joga no fogo. Pega as palhas e joga no fogo. Jogou no fogo, queimou, acabou. Exterminou para sempre. Entendeu? Então era morte eterna. Quando está falando de lago de fogo, está falando de morte eterna. E Jesus viria para batizar uns com o Espírito Santo e outros com fogo. E com o fogo aqui seria o quê? A morte eterna. Seriam lançados na morte eterna, mortos para sempre. Seriam ressuscitados para ser condenados. E passar pela segunda morte e receber a morte eterna. Não ia ser jogado dentro de um lago de fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará as suas eiras e ajuntará o trigo nos seus celeiros, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E o sistema está falando aqui que era o inferno, que é o inferno, né? Que lá no inferno é o fogo lá que nunca se apaga. Aqui Jesus estava fazendo aqui, João escreveu aqui fazendo a alusão do mesmo que Jesus fez sobre o fogo eterno, aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Foi o quê? A ilusão, um lixão que tinha em Jerusalém, que era chamado de Guiena.
E ali o Geena, ali era um lixão aonde era jogado todo o lixo da cidade, animais mortos, até mesmo pessoas mortas eram jogadas ali também. E ali, por causa da quantidade de lixo, criava um gás metano, e esse gás metano ali criava um fogo com enxofre que nunca apagava por causa do lixo. E o bicho ali não morria, que eram os vermes ali por causa das carnes podres, por causa do lixo podre. Então sempre tinha ali. Então a alusão sobre o fogo eterno aqui, que eles falam de lago de fogo e essas coisas, foi criada através pelo lixão que tinha lá em Jerusalém. Ora, então não tem nada a ver com um lugar que é inferno. Então Jesus olhou para o lixão e fez uma comparação aos filhos da perdição que iriam receber a punição da morte eterna, que era o lago de fogo, o fogo eterno, que eles iriam morrer, seriam exterminados. Aí fez a alusão aonde a da palha com fogo que nunca se apaga, e o fogo ali queima sempre, está sempre queimando, direto queimando, não apaga o fogo. Meu amado, eu tenho uma mensagem aqui para você. Em Judas, nós fazemos uma comparação a respeito do fogo eterno que nunca apaga, que é o inferno que eles falam, né, e tal, que vai ser jogado lá. Então eu quero deixar para você esse texto aqui em Judas 1, versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7. Vamos entender. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, certo? Com o quê? Com fogo, né? O fogo do céu tal, e queimou e destruiu Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora eu te pergunto uma coisa, quero fazer uma pergunta para você. Sodoma e Gomorra está lá até hoje queimando? Ora, o fogo eterno? Não. É uma alusão, é uma linguagem de figura, é uma metáfora a respeito de fogo eterno, de lago de fogo. Não tem fogo queimando, não existe um lugar de lago de fogo eterno que nunca se apaga. Isso é uma alusão, uma linguagem de figura judaica. Sodoma e Gomorra foi destruída, hoje só existem lá, se achar os destroços dela lá no Oriente Médio, mas fogo lá, elas queimando para sempre, não. Por quê? Porque é uma linguagem de figura. Então, essa de lago de fogo, que vai ser queimado para sempre, para a eternidade, o fogo nunca apaga, meu irmão, é uma ilustração manipuladora do sistema religioso para aplicar medo na vida das pessoas, para amedrontar as pessoas, para enfiar as pessoas dentro do sistema, larga lá e fala, ó, se sair daqui, vai pro fogo eterno, vai ser jogado no lago de fogo, Jesus vai voltar, vai ter o juízo final e ó, eu lavo a minha mão, porque eu estou te falando a verdade. É assim que é pregado, não é? Porém, amados, hoje, o juízo já aconteceu lá no ano 70, na vida de Jesus, na parúzia, naquele grande dia. Hoje nós já vivemos no reino, na graça de Deus. Entendeu? Então, tudo que nós encontramos aqui neste livro chamado Bíblia, igual que eu vou ler para vocês também em Judas aqui, para finalizar com você, é contexto histórico lá do passado, era uma obra que tinha que acontecer e esta obra já aconteceu. Os judeus, eles tinham que prestar conta das suas obras, eles que eram julgados segundo as suas obras. Você está entendendo? Olha aqui Judas, para nós entender esta passagem de Judas que eu quero finalizar contigo. Judas capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Estes são as manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Versículo 13.
ondas impetuosas no mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada e negrurada das trevas. Vamos ler e para que nós podemos entender uma mensagem histórica, cultural, que já ficou no passado, que já aconteceu, que já se cumpriu, que já foram julgados, tá certo? Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15, para fazer juiz contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Os ímpios que seriam lançados no lago de fogo, na morte eterna, que eu expliquei. Por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios de pecadores disseram contra ele. Então, irmão, é um contexto aqui de um juiz que que depois de Adão também Enoque pregou. Até Enoque pregou a respeito desse juízo que iria acontecer na vida daqueles ímpios, na vida daquelas pessoas, na vinda do Senhor. E com a vinda dele, ele iria trazer o juízo sobre essas pessoas. Versículo 17 e 18. 16, 17 e 18. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Amado irmão, aqui Judas estava trazendo uma mensagem para os irmãos daquela época, alertando-os sobre o juízo que iria acontecer. O Cristo, ele viria trazer juízo sobre aquele povo. E ele alertava aqui que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências, pregando mentira, trazendo ali, fazendo confusão de falsos profetas e essas coisas naqueles dias. Não tem nada a ver com os nossos dias. O juízo já aconteceu. Lago de fogo, fogo eterno, já aconteceu. Já foram todos julgados. A semente do mal está aí até hoje, desde Adão, desde Caim, desde Adão até hoje está aí a semente do mal. Deus não exterminou a semente do mal e nem a semente do bem, elas estão aí. Existem pessoas boas e pessoas ruins no mundo. E sempre vai existir. Mas isto aí é uma obra espiritual onde Deus já resolveu com a morte de Cristo lá na cruz e com a vinda de Jesus no ano 70. Não vai ter mais julgamento, não vai ter mais juízo. Ninguém vai mais passar diante do trono de Deus e ser julgado. Se vai para o inferno, se vai... Não vai acontecer isso, amado. Já aconteceu. Todos já são julgados. O que você tem que entender na tua vida é que tudo aquilo que você praticar na carne, você vai pagar na carne. Vai pagar na carne. É Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem na carne semear, na carne vai colher. Você entendeu? Agora, no espírito não. O espírito é pronto. O espírito já foi resolvido. Não vai ficar mais no Sheol. Não vai ficar mais detido. Não vai ser mais exterminado. Não tem mais extermínio. Não tem mais morte eterna. A morte eterna já foi resolvida também, lá no ano 70. Entendeu? O que vai acontecer hoje, tanto faz com o ímpio, com o mal, ou a pessoa do bem e a pessoa do mal, é morrer, corpo, sepultura, inferno, Sheol, Haad, cemitério, que é lugar dos mortos, espírito, em um corpo espiritual para o céu, que de lá veio e para lá vai voltar. Tanto faz o homem mau, tanto faz o homem bom.
Agora, você vai e me fala assim, então quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, que ela não vai ser julgada? Vai ser julgada aqui na terra, pelas leis daqui da terra. Colheu, vai ter, plantou, vai ter que colher. Você entendeu? Colheu o bem, plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Roubou, estrupou, adulterou, prostituiu, mentiu, matou, furtou. Qualquer obras dessas aí que praticou na carne, vai ter que pagar por elas. A lei tá aí. Tá aí a lei do plantio. A lei da colheita tá aí. Vai ser punido pela justiça, vai ser preso. Dependendo do crime, vai ser preso, vai ter que pagar os anos lá na cadeia. Se não, vai ter que pagar aqui na terra, de alguma forma vai pagar, meu irmão. Não, ninguém escapa. O pastor não escapa, o padre, o arcebispo, o bispo, o apóstolo, o centurião. Ninguém escapa. Plantou, vai colher. Praticou na carne aqui, vai colher. Não adianta. Não adianta orar para papai, não adianta ir para a igreja para o pé do pastor, não adianta rezar missa, não adianta acender vela, não adianta subir monte, não adianta descer monte, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum, não adianta, meu irmão, não tem saída, vai ter que pagar. Vai colher o que plantou. Você está entendendo? Mas o sistema religioso, eles usam de manipulação. Não, se você fazer, você vai para o lago de fogo, vai ser jogado lá no inferno. Mas vem para cá, aceita Jesus que os seus pecados são perdoados. Manipulação e engano e mentira. A verdade é essa. Praticou aqui na carne, vai colher aqui na carne. Não adianta, não tem perdão. Me mostra um texto bíblico aí. Não tem, não tem. Mas Jesus, ele está aí para perdoar os pecados e tal, ele é o nosso advogado. Não, esse texto aí que fala que Jesus é advogado e que Jesus perdoa o pecado, ficou lá no passado. Que ele perdoaria, sim, o pecado dos judeus, que era o pecado da transgressão da lei de Moisés. Porém, este pecado aí, Cristo anulou ele lá na cruz do Calvário. Agora, de beber, de vícios, de droga, de matar, de roubar, de prostituir, de adulterar, de enganar o próximo, de mentir, qualquer tipo de crime, qualquer tipo de maldade, qualquer coisa que o homem praticar na carne aqui, meu irmão, não tem perdão. Não tem perdão. Repito, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem na carne semear, na carne vai colher. Você quer colher frutos bons na tua vida? Pratica as obras do Espírito e não as obras da carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 18 ao 22. Amém? Graça e paz. Entendido? Compreendeu? Então, até a próxima. Fui!